Jesus nos deu uma ordem imperativa dizendo: Ide, pregai o Evangelho e ensinai todas as nações. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e Mateus, capítulo 28, versículo 19. Nós, como embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E o Deus Espírito Santo, o agente convencedor, que convence o homem do pecado, convencerá o pecador através de uma mensagem poderosíssima. Esta mensagem, ela é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então basta você crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, andou 40 dias pela terra, foi elevado aos céus, subiu sozinho, ninguém levou ele, e em breve ele voltará para arrebatar a sua igreja. E você, se você aceitar ele como seu Salvador, você praticamente subirá junto com o arrebatamento da igreja. Então esta é a mensagem poderosa, é a mensagem de Jesus Cristo. Crê nele e será salvo tu e tua casa. Alguns pregadores do Evangelho começaram a pregar sobre o código da Bíblia. Estava para acontecer uma eleição para primeiro-ministro de Israel, com dois candidatos. O primeiro candidato, Arafat, o segundo candidato, Sharon. O código da Bíblia dizia que o Arafat ganhava. E o Arafat perdeu, ganhou Sharon. Disseram que o código da Bíblia falhou. Mas jamais os códigos da Bíblia falhará. Quem a codificou foi o próprio Deus. Neste caso, quem falhou? Foi o interpretador do código. A pessoa que leu o código e interpretou de uma forma errada. Quem nos dá a interpretação é o Deus Espírito Santo. Caso contrário, haverá duas interpretações: a meia certa e a errada. A interpretação filha da vontade absoluta de Deus jamais sairá errada. Disse Deus: eu serei com a tua boca. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia fala de 4 intervalos, sendo um intervalo conhecido teologicamente. 3 intervalos são desconhecidos. Os 4 intervalos, eles estão biblicamente codificados. O primeiro intervalo, conhecido na linha teológica, é o intervalo entre as 69 semanas e 70 semanas de Daniel. A palavra codificada, ela se encontra em 70 semanas estão determinadas. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. Leitura dos códigos. 7 semanas, 62 semanas, igual a 69 semanas. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25. O intervalo, Daniel, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Jesus foi aclamado rei, entrando em Jerusalém, no primeiro dia da semana, montado em uma jumenta. Mateus, capítulo 21, versículos 5 a 11. As 69 semanas terminaram quando o relógio bateu o último segundo do sábado anterior ao domingo. Entrou o intervalo entre as 69 e 70 semanas de Daniel. A leitura dos códigos ficou assim: 7 semanas, mais 62 semanas, intervalo, mais uma semana. Os códigos estão nos textos sagrados. 70 semanas estão terminadas.
Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24. 7 semanas e 62 semanas. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Nós estamos vivendo dentro do intervalo que já dura aproximadamente 1980 anos, segundo o calendário gregoriano. Quanto tempo durará o intervalo? Não sabemos. Então, o primeiro intervalo, ele é o intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então, a 70 semana de Daniel, ela começou no livro do profeta Neemias, capítulo 2, versículo 12. Quando Neemias servia o rei, e o rei notou em Neemias que ele estava triste, abatido. Então o rei perguntou para ele: Neemias, o que você tem, rapaz? Você parece que está doente? Aí Neemias disse: não, como eu estaria feliz nesse dia vendo a situação do meu povo? A cidade devastada, as portas da cidade queimadas a fogo, os muros fendidos, e o meu povo numa miséria. Aí o rei disse para ele: o que você me pede? Então Neemias orou a Deus, e a oração foi respondida instantaneamente, e Deus disse: pede uma ordem para que os muros e a cidade de Jerusalém sejam reedificadas. Então aí começou as 70 semanas de Daniel. Ela começou aqui, ó. Então começou aqui, 7 semanas, daqui a 62 semanas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado na jumenta, ele foi aclamado rei pelo povo. O povo gritava: hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então aí foi que Deus ungiu Jesus como rei, e o intervalo começou um dia antes, quando terminou o último segundo do sábado, que o relógio bateu o último segundo do sábado, entrou um intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. E nós já caminhamos dentro do intervalo 1980 anos. Nós estamos aqui, ó. Quanto tempo durará um intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70? Não sabemos. Só saberemos quando a igreja for arrebatada. Então esse é o primeiro intervalo conhecido no mundo teológico. O segundo intervalo está entre o sexto e o sétimo dia. A palavra codificada está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A outra palavra codificada está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E reinarão com Cristo 1000 anos. Quanto tempo durará esse intervalo? Só saberemos após o arrebatamento da igreja. O terceiro intervalo e o quarto intervalo, eles estão dentro da semana de número 70, a chamada Grande Tribulação. Essa semana ela contém 75 dias a mais. Mas como explicar? A palavra codificada, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. 1260 dias. A palavra codificada, Daniel capítulo 12, versículo 12. 1335 dias. Leitura dos códigos. 1260 dias, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Leitura dos códigos. Daniel capítulo 12, versículo 12. 1260 dias. Leitura dos códigos. Daniel capítulo 12, versículo 12. 75 dias. Leitura total dos códigos. 2000
2.595 dias. Os números codificados, 69 semanas, cada semana contém 2.520 dias crono, ou 7 dias kairos. A semana número 70, ela tem 2.595 dias cronos, ou 7 dias, 5 horas e 8 segundos kairos. O segundo intervalo, ele é desconhecido no mundo teológico. Então, começamos aqui, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Então aqui terminou uma semana. Agora a continuidade, ela tem dois segmentos. Ela pode ser o oitavo dia ou o primeiro dia da segunda semana. Mas vamos começar então na segunda semana. Então são o primeiro dia da segunda semana, o segundo dia da segunda semana, o terceiro dia da segunda semana, o quarto dia da segunda semana, o quinto dia da segunda semana, o sexto dia da segunda semana. Então, terminando o sexto dia, cumpriu-se a plenitude dos tempos. Quando terminou a primeira semana, Adão pecou. Então, do primeiro Adão ao segundo Adão são uma semana. Então, quando Jesus Cristo nasceu, cumprindo a plenitude dos tempos, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, então entrou um intervalo. E esse intervalo ele vai do sexto dia ao sétimo dia. Então, o sétimo dia é quando ele começar, será o início do reino milenar. Então, o segundo intervalo ele vai do sexto dia ao início do sétimo dia. O terceiro intervalo está entre o arrebatamento da igreja e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Esse intervalo é de 37 dias e 12 horas cronos, ou 2 horas, 30 minutos e 4 segundos kairos. O terceiro intervalo, ele está. Então a igreja, ela será arrebatada quando terminar o intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então seria aproximadamente aqui nesse ponto. Então, terminando o intervalo, a igreja será arrebatada. Então, esse intervalo, ele está entre o arrebatamento da igreja e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, esse intervalo, ele é equivalente daqui a aqui, ó. É 37 dias e 12 horas. Ou 2 horas, 30 minutos e 4 segundos kairos. Então, esse intervalo, ele procederá após o arrebatamento da igreja, até ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Esse é o terceiro intervalo, desconhecido teologicamente, mas só terá condições de ser visto através do gráfico do tempo, o calendário de Deus, que seria daqui a aqui. O quarto intervalo, por um pouco de tempo, livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Esse intervalo é de
37 dias e 12 horas crono, ou 2 horas, 30 minutos e 4 segundos kairos. O quarto intervalo, ele está por um pouco de tempo. Livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Esse intervalo, ele é de 37 dias e 12 horas crono, ou 2 horas, 30 minutos e 4 segundos kairos. Então, esse intervalo, ele vai daqui a aqui. Ó. Aqui é o início do reino milenar. Será 1000 anos que Jesus reinará. Terminando o reino milenar, Satanás, a antiga serpente, o diabo, ele será solto por um pouco de tempo. Esse um pouco de tempo, ele é equivalente daqui a aqui, que durará 37 dias e 12 horas crono, ou 2 horas, 30 minutos e 4 segundos kairos. Então este é o quarto intervalo codificado na Bíblia, desconhecido teologicamente, mas só terá condições de ser visto através do gráfico do tempo, o calendário de Deus, que vai daqui a aqui. Então o quarto intervalo, ele vai daqui a aqui. Ó. Terminando o milênio, entra o intervalo, e aqui é o fim da antiga serpente, o enganador, o homicídio, desde o começo, que se tornou o diabo, enganador, a antiga serpente. Tu és fiel, Senhor.